A justa causa é, na verdade, uma lei que eu acho que ela protege tanto o empregador como o empregado, mas muitas vezes mal interpretada. E a gente fala assim, hoje foi meu dia de azar, ou hoje me aconteceu que podia ter sido pior na vida, que foi mandado embora por justa causa. Mas eu só cometi um errinho, nunca sofri nenhuma advertência. Pode isso acontecer? Doutora Maria Zélia Oliveira é advogada e que poderá nos dizer quando é que pode ser feita a justa causa e essa justa causa tem coerência? Muitas vezes a justa causa não precisa da repetição do ato. Em outras situações precisa da repetição do ato. Então, por exemplo, vamos pegar uma falta grave que o trabalhador normalmente às vezes nem considera que é falta grave, que é ou o atraso, todo dia chega atrasado, ou é a falta mesmo no serviço. Então veja bem o seguinte, se ele, por exemplo, começa a faltar rotineiramente, sem justificativa, que é diferente. Eu tenho um atestado médico, estou justificado, é diferente. Mas eu falto sem justificativa, chega atrasado, um dia o ônibus, um dia perdeu a hora, um dia o celular não despertou e coisa que o valha. Então é uma falta rotineira que ela, o empregador vai penalizando com advertência, com suspensão e depois qualifica como prática de falta grave. Mas existem situações onde você faltou uma vez e de repente já pode ser qualificado como falta grave. Eu exemplifico aqui, por exemplo, um médico que tem uma cirurgia marcada, onde foi movimentado um hospital inteiro, uma equipe de saúde, e às vezes o paciente é de gravidade, tudo certo, tudo arrumado. Aquele paciente já esperou anos por aquela cirurgia e de repente, sem justo motivo, ele falta na cirurgia. Então, uma situação dessa, de repente, pode já caracterizar por uma falta única uma justa causa. Então, depende que é gravíssima. Ou então, vamos supor que o empregador está fechando um negócio muito grande, precisa daquele profissional ali com tais e tais documentos, aqui, tal, e ele perde o negócio. Ele estraga uma carga, porque ele faltou e não foi ligar o frigorífico da empresa. Aí perdeu-se não sei quanto. Então, são coisas gravíssimas, pontuais, que apesar de ter sido cometido uma vez só, pode ser caracterizado como falta grave. Agora, sempre é necessário que se faça advertências por escrito? Não nessas situações de gravidade, não. Mas nessas outras situações, por exemplo, de falta, que chama desídia, que é desídia, o pessoal fala que está morcegando na linguagem popular. Então, ele não produz, ele vai tomar cafezinho 10 vezes, certo? Ele não para no lugar de serviço. Essas faltas têm que ser punidas reiteradamente para caracterizar uma falta grave. Então, depende do contexto em que ocorre a prática da falta grave. Por exemplo, uma insubordinação. O patrão deu uma ordem, o empregado não cumpriu. É justa causa? Pode ser justa causa. Dependendo da gravidade do procedimento dele, do prejuízo que teve, se foi... Agora, vamos supor que ele só respondeu alguma coisa que não foi certa, mas não foi de tanta gravidade. Então, ele vai ser punido e se ele cometer a falta novamente, ele vai acabar sendo despedido por justa causa. E quando acontece, doutora Maria Zélia, quando acontece, por exemplo, sumir objetos, sumir coisas de onde ele trabalha e que há essa suspeita que ele esteja afanando, como é que é? Essa falta é improbidade, né? Essa falta que é caracterizada como uma desonestidade, o empregador tem que ter muito cuidado na sua aplicação. Porque a apuração de um crime, ela normalmente é feita na esfera policial.
Então, alguns empregadores colocam câmeras e outras situações, mas acaba que ele remete aquilo para a esfera policial para apurar. Porque hoje está muito em moda a questão do dano moral. Se ele acusa um empregado de ato de desonestidade, e não, mesmo às vezes pode até ter ocorrido, mas ele não consegue comprovar, ele pode ter o feitiço contra o feiticeiro, que a gente brinca. Ou seja, ele pode ser demandado por um dano moral. Então hoje, nessas questões onde existe desonestidade, é falta grave? É falta grave. Mas tem que ter muito cuidado na sua apuração. E quando o funcionário é dispensado por justa causa, ele não tem direito a receber o fundo de garantia? Não, ele não recebe nem férias proporcionais, nem 13º proporcional, não libera fundo, perde a multa de 40%, não recebe o seguro-desemprego, certo? Ele sai só, nem em aviso prévio, sai só com o saldo de salário dele. Essa é uma punição mesmo, uma severa. punição mesmo. Agora, na aplicação das faltas graves, o que o empregador tem que tomar cuidado é que a nossa legislação ela é diferenciada no seguinte aspecto. O juiz ele não pode fazer uma gradação da pena. Por exemplo, o empregador despediu por justa causa, mas foi uma penalidade muito grave. Mas pelo que o empregado fez, ele poderia ser suspenso. E o empregador escolheu, ao invés de suspender, rescindir. Como o judiciário não pode fazer essa gradação, falou, não, então tá certo, olha, justa causa não, mas vamos aplicar uma suspensão. Então o empregador tem que saber enquadrar a falta grave do empregado, muito bem enquadrada, porque se ele penalizar, chama rigor excessivo, aplicando uma penalidade superior, não tem correspondência com a falta grave que o empregado praticou, ela só pode ser anulada. E aí, aquela justa causa que ele aplicou vai ser descaracterizada pela justiça e fica como se ele fosse despedido sem justa causa. Então, o empregador tem que saber fazer a gradação da pena, a penalidade, e também a chamada atualidade. Vamos supor, o empregado praticou uma falta grave, mas faz um mês que a empresa sabe e não fez nada. Hoje o empregador levantou com tudo, hoje eu vou aplicar uma advertência, ou vou rescindir. Não. Falta não punida é falta perdoada. Perdoada, claro. Acabou, ele não pode penalizar mais. Ou se ele podia despedir porque a falta é grave e ele advertiu ou suspendeu, acabou, escolheu mal. Vai ter que esperar outra oportunidade para aplicar uma penalidade. Ou então, se quiser despedir, que seja sem justa causa. Doutora Maria Zélia, me diga uma coisa. Numa empresa, o funcionário que usa o celular, que resolve ficar passando e-mail, ver o Facebook, o WhatsApp, isso não pode. Não, a rigor não. O horário de trabalho, ele tem que ser usado exclusivamente a serviço da empresa. Então, essas situações particulares e às vezes até de lazer, porque fica no Facebook, telefonando, conversando, situações que não tem nada a ver com a empresa, elas não são permitidas. Mas hoje, como se proliferou esses meios de comunicação e muitos dos trabalhadores não têm noção do limite, então as empresas estão já no ato da admissão, proibindo, assina um documento, um termo que não pode usar durante o serviço, WhatsApp, e-mail, nem pessoal, nem o da empresa. Tem empresa que inclusive tem que fazer bloqueio de alguns acessos na internet por conta do uso abusivo dos empregados. Isso em prejuízo do trabalho e da produtividade. E tem mais, algumas empresas fornecem e-mail corporativo, fornece celular para ser usado a serviço, fornece internet, WhatsApp, tudo. Só que é para usar a serviço da empresa. Da empresa. E o que acontece muito? A mistura. Então acaba usando para fins particulares, para a empresa e às vezes acessando sites não recomendados,
certo? Então essa situação, quando ocorre, ela pode ir de forma habitual e o empregador adverte e o empregado continua insistindo, pode caracterizar uma justa causa. Portanto, advertência uma, duas vezes, a terceira já pode, de repente, estar caracterizando uma justa causa. Então, hoje, o empregado tem que prestar atenção, porque o fato dele estar portando o celular não quer dizer que ele não, de repente, não pode atender uma ligação urgente da sua casa, uma doença, uma coisa. Mas esse uso irregular durante a jornada de trabalho, ela realmente não é permitido. é a punição total. É permitido, ela pode ser punida e caracterizar uma justa causa. Olha, portanto, se você não quer que você seja punido por uma dispensa de justa causa, veja os princípios da empresa onde você trabalha e obedeça, a verdade é essa. Continue com a gente aqui na UniTV.